Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início, então, à nossa primeira Quintas Codeplan do ano, né? Retomando nossa atividade aqui, nosso roteiro de convidar pesquisadores que estão fazendo trabalhos, não é, na linha de frente das suas áreas de pesquisa, para compartilhar um pouco conosco suas agendas, seus temas, suas abordagens teóricas e metodológicas, com o intuito de que isso nos ajude a pensar nosso foco, não é, que é o Distrito Federal, e pensar, não é, a aplicação dessas metodologias, dessas abordagens, desses desenhos nos estudos que nós realizamos, olhando aqui para a nossa realidade local. Eu tenho um enorme prazer de apresentar o Roberto Pires. Ele é técnico de pesquisa do IPEA, fez o doutorado dele em políticas públicas no MIT, é um pesquisador muito frutífero, não é? Ele produz muito, e um trabalho que eu acho bastante inovador também, porque trouxe para a discussão, no caso do Brasil, debates nos Estados Unidos que já estavam consolidados há muito tempo, mas que a gente ainda não tinha prestado a devida atenção. Então, eu acho que ele abre aí uma avenida, não é, de pesquisa que é bastante interessante sobre implementação de políticas públicas, sobre burocratas de rua, não é, que é uma temática que o Roberto trabalhou no doutorado dele, e um olhar diferente, não é, então, para o processo, para o ciclo, não é, de políticas públicas que ele trouxe para abordar o caso brasileiro, né? Então, isso é um aspecto que eu queria louvar aqui no começo da nossa apresentação. O Roberto trouxe também uma publicação recente, não é, do IPEA, que é o Boletim de Análise Política Institucional, sobre a implementação de políticas e desigualdades, o número 13, tá? Tem alguns números aqui disponíveis, eu acho que a gente pode depois colocar, ou vocês, ao final, aqueles que queiram, podem vir aqui pegar. É um número reduzido, mas vocês encontram também o PDF, não é, dessa publicação no site do IPEA, assim como toda a rica produção que o IPEA oferece para a sociedade, para os gestores e para os acadêmicos aqui no Brasil. Eu vou passar a palavra para o Roberto, não é, para fazer sua apresentação, Roberto, em torno de 30, 40 minutos, e depois a gente abre para uma rodada de perguntas e comentários, e se houver mais tempo, a gente pode seguir um pouquinho mais no debate, tá ok? Mas, olha, um grande prazer tê-lo, uma felicidade, e eu tenho certeza que o que você vai trazer para a gente vai nos ajudar muito a pensar a realidade aqui do Distrito Federal. Obrigado. Tá? Bom, boa tarde a todos vocês. Eu queria agradecer o convite da Codeplan, em especial na pessoa do Lúcio, que já é um companheiro aí de longa data. Eu vou preferir ficar em pé aqui. E, assim, para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande poder compartilhar aqui com vocês um pouco dessas pesquisas que são relativamente recentes, para a gente lá no IPEA. Então, assim, a gente está ávido em interagir, ouvir críticas, comentários, mas também pensar em possíveis parcerias para o avanço dessa agenda. Tá? Então, de forma geral, a gente vem procurando se debruçar aí sobre esse tema, uma tentativa de juntar duas preocupações bastante grandes. Uma que é essa relativa aos estudos de implementação de políticas públicas, e outra que relativa ao problema da desigualdade social, que está entre aqueles mais prementes e centrais no nosso país. Então, o nosso ponto de partida aqui de certa forma, é o reconhecimento da persistência e durabilidade das desigualdades sociais no Brasil. A gente sabe que, especialmente aí na primeira década dos anos 2000, houve um conjunto de esforços e políticas que contribuíram para a redução da pobreza, essa linha preta que está aqui. A gente já avançou o que conseguiu avançar, essa tendência já está sendo revertida, como aponta bem o gráfico ali. Mas, apesar disso, o que mais chama atenção nesse gráfico é a persistência da distância entre a linha verde clara e a linha verde escura, que basicamente diz respeito à renda
né, dos estratos mais endinheirados, né, e dos estratos mais pobres, sendo os mais pobres aqui 40%, né, os 40% mais pobres. Então, né, a nossa desigualdade ela é caracterizada pela sua persistência, né, e durabilidade. Então, isso sugere fortemente, né, que essa desigualdade ela é cotidianamente, né, reproduzida. Né? Existem processos poderosos de reprodução, né, que mantêm essa situação como está, apesar, né, de esforços que vão sendo feitos. Né? A gente sabe que parte, né, desse processo de reprodução tem a ver, né, tem relação direta com as políticas públicas. Né? A gente sabe também que algumas políticas públicas são produtoras de desigualdade, de forma explícita e direta. Né? Por exemplo, um sistema, né, tributário regressivo, né, ele extrai mais renda dos mais pobres do que dos mais ricos. Né? Uma política, né, monetária que garante altas taxas de juros, ele remunera mais os mais ricos do que os mais pobres. Uma política fundiária que leva à concentração de terra, né, igualmente. Mas, em paralelo, né, a essas políticas que produzem e reproduzem desigualdades, a gente tem um conjunto de outras políticas que se voltam, né, explicitamente ao combate dessas desigualdades ou, né, à mitigação dos problemas associados à desigualdade. Né? O principal exemplo são as políticas sociais, né, que buscam criar formas de inclusão, né, econômica, inclusão, acesso a serviços, né, essenciais. Né? Mas também, né, a gente deveria ser capaz de pensar outras políticas aqui, como as políticas regionais, aquelas que tentam lidar com as desigualdades do território, e, por exemplo, também as políticas de participação social, que tentam lidar com as desigualdades de acesso, né, aos processos de decisão sobre políticas públicas. Né? Então, o nosso interesse, né, nessa agenda de pesquisa tem se delimitado a tentar compreender, né, como que, dentro dessas políticas que se voltam ao combate, né, das desigualdades, né, em que medida, né, na operação cotidiana dessas políticas a gente poderia estar observando processos de reprodução da desigualdade. Né? Isso é importante porque significa que, se até nas iniciativas que, né, os nossos governos desenham para combater a desigualdade existe a reprodução de desigualdade, logo o somatório, né, dessas forças aqui se torna ainda mais desequilibrado. Tem uma aqui no final, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Tem uma figurinha aqui que dá um pouco essa ideia. Né? Então, se de certa forma o equilíbrio, né, entre aquelas políticas que reforçam a desigualdade, concentram renda, ele já é, né, desbalanceado, né? Se a gente identifica, como que a gente está pretendendo explorar, que existem processos de reprodução de desigualdade dentro das políticas que se voltam para a inclusão, esse desequilíbrio, então, se torna ainda mais problemático. Deixa eu voltar lá para o início de novo. Né? Portanto, né, a questão de pesquisa que tem guiado aí a nossa reflexão é essa. Né? De que forma, né, por meio de que processos, mecanismos, etc., a operação cotidiana, né, dos serviços públicos, o dia a dia, né, da provisão de serviços na ponta, né, a atuação dos agentes executores, as interações desses agentes, né, com os destinatários das políticas, contribuem para uma distribuição desigual de oportunidades e para a continuidade e consolidação de formas de exclusão, né, já existentes. Então, basicamente, o que a gente tem tentado fazer, né, nos últimos quase 2 anos, né, é desenvolver essa agenda de pesquisa, né, em torno disso que a gente tem chamado dos riscos, né, de reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas, sobretudo as políticas que se voltam, né, para a inclusão ou combate da desigualdade. Então, basicamente, o que a gente pretende fazer aqui hoje, nos próximos minutos, é tentar caracterizar um pouco esse objeto, né, mostrar a fundamentação teórica que nos ajuda a estudar ele, né, e aí apresentar alguns resultados empíricos iniciais e o que a gente pretende fazer, né, no prosseguimento dessa agenda. Então, em termos de fundamentação teórica, né, um pilar importante para essa nossa reflexão
né, vem dos estudos de implementação. Né? Então, trata-se de um conjunto de trabalhos e análises que normalmente podem ser situados ali, né, na comunidade ou dentro do campo de estudos de políticas públicas. Né? São estudos que começam a ganhar corpo e se tornar reconhecidos, principalmente a partir dos anos 70, né? E eles tiveram como consequência causar uma grande confusão nesse campo. Né? Porque, como a gente bem sabe, né, esse campo de políticas públicas ele tem, né, as suas origens, principalmente ali na década de 30 e 40, né, nos Estados Unidos. Né. Há outras análises que vão resgatar essa origem, por exemplo, em Saint-Simon, e a ideia do planejamento como, né, a intervenção no corpo social, a aplicação da ciência, né, para reorganizar. Então, existem múltiplas origens, né? Mas, de um jeito ou de outro, essa origem ela é muito marcada, né, pela ideia de que a gente poderia estudar políticas públicas, né, através da aplicação do conhecimento, né, e de modelos científicos. Né. A gente poderia simplificar, né, esse processo da ação governamental, né, em algo passível, né, de ser enquadrado, né, em modelos, né, racionais. O principal exemplo disso é a emergência do modelo do ciclo de políticas públicas, né, que se consolidou e até hoje é uma imagem importante, né, para a gente pensar e analisar políticas, mas envolvia uma grande simplificação, que é essa ideia de pressupor que existe um momento em que altos, né, gestores e políticos tomam decisões, né, e de que esse momento seria seguido por um segundo momento onde burocratas colocariam essas decisões em prática, né, um terceiro momento, então, que os resultados, né, dessas ações poderiam ser avaliados, e aí é uma ideia de retroalimentação desse ciclo, que nunca acaba e tal. Né. Mas aí o que aconteceu com esse ciclo a partir desses estudos? Né? Foram estudos que tentaram um pouco abrir, né, o que era chamado ali do elo perdido, né, ou da caixa preta, e tentar entender o que acontece, né, nesse longo itinerário entre as decisões, né, tomadas nos gabinetes, né, nas assembleias, e os resultados efetivos, né, que as políticas produziam. Né? E esses, né, estudos começaram a revelar que as ações que supostamente deveriam ser meras execuções de serviço eram, na verdade, ações transformadoras, né? E que o cotidiano da produção de uma política pública estava longe de ser, né, uma linha de montagem previsível, né, facilmente controlada e gerenciável, e estava muito mais parecida com um conjunto de transformações cotidianas. Né? A ideia de que colocar em prática sempre envolve algum tipo de tradução, né, das regras e diretrizes gerais a casos específicos, né? E, mais do que isso também, sempre irá envolver um conjunto de múltiplos atores, né, e as interações entre esses atores pode, né, se tornar também imprevisível, dada a sua complexidade. Né? Portanto, essa literatura sobre implementação começou a deixar claro para a gente que implementar significa, necessariamente, queira né, os altos dirigentes ou não, significa transformar. Né? E o desafio daí para frente, então, se transformou como organizar, né, esse processo de transformação para que ele leve aos objetivos pretendidos, né, das políticas e não façam com que elas sejam facilmente capturadas ou desvirtuadas. Né? Então, daí para frente, como, né, a gente sabe, essa literatura se desenvolveu em várias abordagens, algumas que quiseram olhar toda essa complexidade desses processos de transformação a partir de uma visão de cima para baixo, aí entra toda uma discussão sobre os desenhos, né, desenhos de política pública, arranjos institucionais, instrumentos, coordenação, né, toda uma discussão que para nós, né, lá na diretoria de estudo, né, do Estado, Instituições de Democracia e UNIPE é muito importante, mas também uma outra abordagem, que é conhecida como essa abordagem de baixo para cima, né, que pretende, né, entender essa complexidade, essas transformações a partir, né, dos processos mais concretos, na microescala, né, de fato da atuação dos agentes públicos no cotidiano, né, da produção das políticas. É entender o policial agindo na rua, o professor atuando na sala de aula,
né, os enfermeiros, profissionais de saúde, né, nos centros de saúde, etc. Né? E, então, hoje a gente vai se concentrar mais nessa perspectiva, né, mas eu já adianto que a gente está tentando também explorar essa temática da reprodução da desigualdade também a partir dessa outra perspectiva, mas não dá para... Né, senão a gente ia passar a tarde inteira aqui. Né? Então, hoje nós vamos nos concentrar, né, nessa perspectiva. E só para não deixar de mencionar também, né, há todo um movimento de propor que essas perspectivas podem ser agrupadas em modelo síntese, né? Aí a coisa realmente fica bem mais complicada, né? Então, basicamente, essa perspectiva de baixo para cima, ela tem como objetivo central compreender o Estado em ação. Ao invés da gente pensar, né, grandes instituições, processos, a gente vai compreender a política pública, né, e o Estado a partir da ação dos seus trabalhadores, né, aqueles que, né, no cotidiano, colocam em prática leis, né, diretrizes e prestam o serviço. Né, e isso nos permite, então, tentar entender as diferenças entre isso, né, e as decisões, estruturas formais e as políticas definidas nos gabinetes. Né. Quando a gente começa para olhar para essa perspectiva, né, do Estado em ação, abre para a gente, né, um conjunto mais variado de efeitos que essas políticas produzem. Né. Em geral, a gente é muito habituado a pensar políticas públicas e avaliar políticas públicas em torno dos efeitos principais. Né. E há boas razões para isso. Né. As políticas são criadas para cumprir esses efeitos, são os efeitos pretendidos, né, antecipados e desejados. Mas quando a gente começa a olhar a implementação, a gente descobre uma gama de possibilidades de outros efeitos, por exemplo, né, efeitos não pretendidos, que podem se dividir aqui entre os colaterais, né, que são aqueles que acontecem em volta do alvo, né, da intervenção, ou os efeitos perversos, que é coisas que não eram pretendidas e nem antecipadas, mas acabam acontecendo com o próprio alvo da população. Então, essa perspectiva dos múltiplos efeitos, para nós aqui é muito importante, porque desde o início lá eu estou falando o seguinte: será, né, que políticas que pretendem produzir inclusão e combater desigualdade social reproduzem desigualdades? Né? Então, de certa forma, a gente está se inserindo aqui um pouco no campo dos efeitos perversos. Né? Mas a gente pode combiná-los. Né? Esses efeitos eles são simultâneos. Né? Então, uma política social, ela pode ter falhas de implementação, né? Ela pode ter os seus efeitos pretendidos frustrados, seja por subfinanciamento, falta de treinamento, recursos humanos, e essa falha de implementação pode se somar a esses efeitos perversos, produzindo aí o que a gente está chamando de efeitos sociais da implementação, efeitos que a política pública causa no seu público, né, alterando, né, estabilizando ou mudando as posições sociais, né, desses atores. E esses efeitos, fiquem tranquilos, não vou passar em grandes detalhes aqui nesse quadro, mas o fundamental é o seguinte: esses efeitos perversos eles podem ser pensados em duas dimensões, uma material e outra simbólica. Né? A setinha está aqui para dizer que não existe uma fronteira muito clara, né? E há uma certa flexibilidade, um trânsito ali. Né? Mas os efeitos materiais eles vão dizer respeito diretamente à questão de acesso, né, ao serviço. A imposição de barreiras, né, a qualidade também do serviço e a sua distribuição né, não equitativa ou injusta entre diferentes grupos populacionais. E já os efeitos simbólicos eles vão dizer respeito ao poder que essas interações com o Estado, né, têm na construção de identidades e na definição, né, que as pessoas constroem sobre si mesmas e a sua posição social a partir das categorias que o Estado impõe sobre elas. Né? Então, na medida em que eu me torno beneficiário de uma política pública, né, essa categoria de beneficiário começa a influenciar na própria leitura que eu faço sobre a minha posição, né, e o meu valor, né, na sociedade. Então, esses efeitos perversos vão combinar essas duas dimensões. E aí a gente tem, então, trabalhado a partir desse arcabouço analítico e desses conceitos, né, e mobilizando uma rede de pesquisadores brasileiros, que é o que já está ocorrendo e já deu frutos nessa publicação,
e agora a gente está começando a mobilizar alguns parceiros latino-americanos através de um diálogo com a CEPAL, né? E o nosso objetivo, então, está sendo mobilizar esse esquema analítico para a produção de múltiplos estudos de caso em profundidade. Por quê? Né? Esse tipo de análise, de fato, requer pesquisa de campo, né? Pesquisa qualitativa, requer ir ao encontro desses atores, né? Conversar com eles, compreender a forma como eles entendem o trabalho que eles desenvolvem, conversar com usuários, entender o que eles, né, sentem, as experiências, né, de envolvimento com o serviço público. Então, não tem muito jeito. Então, a forma que a gente está trabalhando para ganhar escala é por meio dessa rede, né, e fazer múltiplos estudos de caso em diferentes áreas de política pública. Né. Então, a gente vai estar trabalhando com casos na área de saúde, educação, assistência social, segurança pública, habitação, infraestrutura e participação social. Então, esse é o nosso momento. A gente está desenvolvendo esses estudos de caso, né? Eu vou apresentar aqui um exemplo na área de saúde, mas na área de saúde a gente está tentando viabilizar já há algum tempo, mas ainda aguardando a autorização do Comitê de Ética da FEPEX, para que a gente consiga ir a campo aqui no Distrito Federal para olhar a política de saúde mental, né? E vai ser um estudo aprofundado nos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, para compreender essas interações cotidianas entre, né, usuários dos serviços, profissionais, dentro desse... Mas, né, diferentes pessoas estão trabalhando aqui. E aí a nossa ambição, né, no futuro próximo, e é próximo mesmo, é tipo fim do ano, né, porque isso aqui está acontecendo dentro do âmbito da organização de um livro, né, que está vindo aí. E aí, a partir desse conjunto de estudos de caso, né, a nossa ambição vai ser trabalhar uma análise comparativa, né, que nos leve a entender assim, com maior profundidade, mas, ao mesmo tempo, abrangência, né, os variados tipos de mecanismos de reprodução de desigualdades na implementação e que tipo, né, e os seus respectivos efeitos, né, materiais, simbólicos e as consequências disso, né, para a vida. Então, daqui para frente, né, eu pensei em apresentar um exemplo, né, dentro dessas várias possibilidades. No debate, se vocês estiverem interessados, eu posso falar de outros casos, né, mas pela questão do tempo aqui não ia ficar bom. Né. Então, esse exemplo ele é um estudo que eu venho desenvolvendo junto com a Gabriela Lota, professora da Universidade Federal do ABC. Né, a gente já vem trabalhando sobre essa temática da implementação há algum tempo. Né, e aí, recentemente, a gente, ano passado, né, conseguiu desenvolver aí uma análise em cima, né, da implementação, né, do programa ou da estratégia de saúde da família, com foco na atuação, né, dos agentes comunitários de saúde. Né, eu acho que é um programa relativamente conhecido, né, de todos nós, eu não vou passar muito tempo aqui explicando, mas são... Esses agentes eles fazem parte, né, de equipes de saúde da família, onde existe, né, um médico, uma enfermeira. Né? Esses agentes eles são responsáveis a fazer a mediação, né, com os usuários por meio de visitas, né, domiciliares. Em termos assim, do normativo geral, cada uma dessas equipes, né, deveria ser responsável por cobrir aí, pelo menos 200 famílias num determinado território. Obviamente que, na prática, isso não acontece. Né, o número de equipes é muito menor, o número de famílias é muito maior. Mas, então, a gente conseguiu fazer um conjunto de 87 entrevistas com esses agentes comunitários de saúde que trabalham no município de São Paulo, em diferentes regiões da cidade. Né, essas entrevistas, então, elas se voltaram para compreender como é que esses trabalhadores, né, entendem os usuários, como é que eles concebem... caracterizam esses usuários, né, dos serviços, né? Quais são, né, as opiniões que eles têm sobre esses usuários, como é que eles avaliam as interações que eles constroem cotidianamente com esses usuários e como é que eles definem e pensam o próprio trabalho de agente, né, comunitário de saúde. Isso, para a gente, é uma estratégia, né, que nos permite acessar aqueles conceitos, né, de forma indireta, né, a partir de uma discussão, né, bastante concreta, que é o trabalho que essa pessoa faz no cotidiano. Né? Ela vai contando histórias, no meio dessas histórias a gente é capaz de identificar aqueles elementos.
né? Então, o trabalho do agente comunitário de saúde, né, como eu já tinha meio que adiantado, ele é marcado pela escassez e insuficiência absoluta de recursos. Em geral, eles têm um número de famílias que eles têm que atender muito maior do que a capacidade real, né? E isso, então, impõe, né, uma situação que é eles terem que fazer escolhas sobre quem vai receber o serviço, né? Diante da impossibilidade de atender todo o público, né, resta a eles fazer essas escolhas, né? E essas escolhas não são algo que tanto a Prefeitura, a Secretaria Estadual ou o Ministério da Saúde estão dispostos a assumir enquanto parte da política. A política é uma política de acesso universal, né? Essas escolhas, elas são uma decorrência da condição precária da política. Elas não fazem parte do desenho da política, né? Então, o que acontece? Esses agentes eles têm que desenvolver instrumentos, né, e formas de lidar com essa situação. E eles, então, começam a construir, né, diferenciações desse público que eles atendem, né? Afinal de contas, a cada dia eles têm que decidir quem eles vão atender e quem não vão atender. Então, essa diferenciação passa por classificações, né? Uma parte dessas classificações que eles utilizam no cotidiano, ela vai se apoiar em classificações oficiais, que estão presentes no repertório das políticas. Por exemplo, classificações por tipos de doença, né? Eu escolho tratar dos hipertensos porque, né, existe uma política, uma prioridade em relação a isso, né? Por faixa etária, né? Crianças, recém-nascidos, idosos, né? Enfim. Mas o que a gente observou nessas entrevistas que para além dessas classificações oficiais, né, esses agentes fazem o uso recorrente de classificações informais, né, que a gente está chamando aqui de classificações práticas. São práticas porque elas organizam o trabalho desses agentes no cotidiano. E dentro dessas classificações informais, sobressaiu, né, nessas entrevistas, né, essa ideia de que existe um grupo, né, de beneficiários que eles chamam de aderentes e outro que eles chamam de resistentes, né? Então, isso aparece nas múltiplas entrevistas. Nem sempre com essas exatas palavras, mas essas são palavras que eles usam. Por isso que estão aqui entre aspas, né? Essa classificação, então, né, aderentes e resistentes, ela vai ter implicações, né, para a reprodução de desigualdades que vão operar tanto naquele nível material quanto no nível simbólico, né? As implicações materiais, então, elas vão rebater diretamente, né, no acesso, né, que diferentes pessoas e grupos populacionais têm, né, a esse serviço. Então, o trabalho dos agentes comunitários, né, a própria filosofia, né, da estratégia de saúde da família, tem embutidos, né, essa ideia de uma coprodução ou corresponsabilização do usuário ou do paciente, né? É um trabalho que depende de uma postura, né? Por exemplo, o paciente aqui, ele tem que abrir o portão da casa dele para o agente comunitário entrar, né? Então, se ele não cooperar, o serviço não é realizado, né? Então, o cumprimento, né, das metas, né, desses agentes é fortemente dependente, né, de uma postura colaborativa, né, desses usuários. E, em função disso, né, essas categorias de aderentes e resistentes começam, então, a se relacionar com a percepção que esses agentes constroem sobre os casos mais fáceis e mais difíceis, né? Essa família aqui é uma beleza, eu chego lá, eles abrem a porta, a gente toma café, eles fazem tudo o que eu recomendo, né? Eu marco uma consulta para eles, né, no centro de saúde, no hospital, eles aparecem, eles vão lá, eles obedecem, né, as minhas recomendações e o trabalho flui bem, né? Outras não, outras são resistentes, né? Não abrem a porta, manda o cachorro, né, em cima da gente, ou quando abre, né, recebe as nossas orientações com resistência. E aí, né, a gente peleja para conseguir uma consulta, né, um atendimento, um acesso a um remédio, e aí eles não vão lá buscar, né? Aí cria todo um embaraço, porque, afinal de contas, a gente deixou de atender outras pessoas para poder, né, lutar por um benefício, mas eles não fazem por onde, né? Então, são casos difíceis, né? A decorrência disso né, os aderentes,
recebem os melhores serviços e a maior atenção desses agentes, né? Então, os aderentes é o segmento dos beneficiários aonde os agentes comunitários de saúde conseguem realizar o seu trabalho. Os resistentes já dá aquela preguiça. Semana que vem eu vou lá, né? Ou não, ele não vai abrir a porta mesmo, né? O problema, né, é que muitas vezes, e é claro que o ideal, né, é a gente evoluir para substituir esse muitas vezes por um percentual a partir, né, de dados sobre essas populações, mas a gente ainda não chegou nesse ponto, mas pretende chegar, né? É que muitas vezes essas famílias resistentes, elas são aquelas também que estão passando por situações de maior vulnerabilidade, né, ou precariedade. Então, né, a classificação resistente, o menor acesso ao serviço, contribui, então, para um processo de acumulação de desvantagens. As famílias em situação de maior precariedade, aquelas para as quais o serviço deveria ter o maior efeito, né, de inclusão, de contribuição, né, de saída dessa situação, não recebem o serviço, o que só contribui, então, para a reprodução dessa situação, da manutenção, né, dessas vulnerabilidades. Do ponto de vista, né, das implicações simbólicas, né, a gente vê uma série de questões aí operando aí na dimensão moral. Então, essas categorias aderentes e resistentes, elas também trazem, né, por dentro, né, delas a operação de um julgamento moral que esses agentes comunitários de saúde constroem sobre as condutas, né, desse público atendido, né? Então, esses agentes comunitários são pessoas, né, como nós, que, né, compartilham de certos valores, crenças, né, alguns são membros do sindicato, outros do movimento social, outros da igreja, né, e, com isso, carregam consigo, né, interpretações, concepções sobre o que são comportamentos certos e o que são comportamentos errados, né? Então, novamente, essa classificação ela se alinha, né, a esse julgamento moral. Aderentes também vão ser aquelas famílias que apresentam uma conduta, né, correta do ponto de vista moral. Resistentes vão ser, por exemplo, adolescentes grávidas, que, ao invés de cuidar do filho, querem ir para o baile funk, né, no final de semana e não fazem o tratamento orientado pelo agente, né? Então, há toda uma avaliação sobre, né, se essa pessoa está vivendo uma vida direita ou não. E isso, de novo, vai influenciar, né, nessas relações, porque aí, os aderentes vão começar a ser tratados como aqueles que merecem mais o serviço. Então, imagine, o serviço é escasso, nem todo mundo pode receber. Algumas pessoas facilitam o trabalho do agente. E, além disso, né, não é só porque é mais fácil, porque essa é uma justificativa muito instrumental, né? É porque eles merecem mais, né? Eles têm um tipo de vida e um tipo de conduta que justifica que recursos públicos sejam direcionados a essas pessoas, né? Já outras pessoas que têm condutas marginais, pouco reconhecidas, né, na normatividade né, padrão, vão começar a ser tratadas como não merecedoras, né? Ela não merece, né, o meu trabalho, ela não merece ter acesso a certos... né? Então, a construção dessas ideias de merecimento, né, do serviço, um serviço que deveria ser um direito de acesso amplo e universal, começa a ser trabalhado a partir de uma focalização baseada no merecimento associado a uma conduta moral, e o resultado disso é o reforço, né, a identidades estigmatizadas e subalternas. Por quê? Aqueles considerados, né, com condutas marginais não vão receber o serviço, não vão receber a atenção, né, e começam a se entender como públicos alheios, né, à esfera, né, do acesso aos direitos, aos serviços, e vão procurar outras formas de resolver os seus problemas que não, né, as demandas ao Estado e às políticas públicas. Então, confirmam uma percepção, né, de uma desvalorização social. Né, então, caminhando já para um final, né, esses primeiros resultados, né, desses estudos, e eu acho que vocês já perceberam que são, de fato, resultados preliminares, né, que ainda precisam ser aprofundados, eles já vêm, de certa forma, confirmando, né, para nós a suspeita que a gente tinha de que
de fato, esses processos de implementação, né, são, né, locais, terrenos, né, importantes para a gente investigar esses processos de reprodução, né, de desigualdades. Né, a partir dessas relações cotidianas, né, entre usuários e beneficiários de políticas públicas, né, e agentes estatais, a gente começa a observar que existe, ainda que quanto efeito perverso, né, não efeito principal e desejado dessas políticas, mas um processo, né, de produção e manutenção, né, institucional da exclusão, da desatenção, da discriminação, onde certos grupos populacionais, a falta de acesso, né, a bens e serviços públicos vai sendo naturalizada como se fosse uma decorrência racional, né, da prestação do serviço ou moral. Né. Então, né, a resultante disso é que segmentos da população já marcados por vulnerabilidades, né, vão passando por um processo de destitularização, né, que é proposto aí pelo Lipski, que é um dos grandes, faltei mencionar, né, um dos grandes referências desses estudos de implementação de baixo para cima. O que ele quer dizer, né, por esse processo de destitularização via implementação é uma ideia muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: mesmo públicos que, segundo a lei, né, são titulares de direitos, né, na prática, por meio da implementação, eles podem ser destitularizados. Né. Então, nessa combinação, a implementação funciona quase como um truque, né, onde você oferece uma fachada, né, de universalidade, cobertura ampla, e tratamento igual e não discriminação, mas, na prática, né, dia após dia, o que está em operação é a sistemática exclusão, né, de certos grupos ao acesso a esse serviço. Né. Então, aqui no exemplo dos agentes comunitários de saúde, não aparecem tanto questões que são muito importantes para essa nossa agenda, como questões de gênero, né, raça e etnia, mas nos outros exemplos isso aparece demais. Por exemplo, a questão racial na segurança pública, né, é marcante, só que pelo lado da excesso de oferta. Né? Então, sobra bala, né? Eles gastam muito mais bala, né, de um lado do que do outro. Né? Os estudos também, por exemplo, sobre o Bolsa Família, têm mostrado efeitos perversos também em relação à questão de gênero. Né? Então, se o Bolsa Família tem um efeito principal, que é produzir a inclusão no consumo, né, de famílias, né, de baixa renda, e diversos estudos mostram, né, que esse programa tem sido bem sucedido em fazer isso, né, os estudos mais recentes têm mostrado que, simultaneamente, né, ele tem efeitos perversos na dimensão de gênero, porque, como as mulheres são os principais beneficiários, né, a vinculação com o programa acaba por reforçar, né, um papel de gênero tradicional dessas mulheres, como aquelas responsáveis por cuidar da família e dos filhos, e, inclusive, dificultando a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, porque senão elas podem vir a perder o benefício. Né? Então, né, a gente pretende, né, avançar, né, nesses estudos micro-sociológicos, né, se a gente puder assim dizer, a ponto de compreender bem, né, esses mecanismos e processos, né, com o objetivo último, né, de tentar gerar um conjunto de alertas, né, e orientações, né, para formuladores, coordenadores e gestores de política que vão precisar estar mais atentos a esses riscos. Né? E, uma vez atentos a esses riscos, vão poder conceber e desenhar estratégias, né, mais adequadas, desenvolver arranjos e instrumentos de operação para essas políticas que já se antecipem em relação à possibilidade desses riscos, né, buscando aí maior efetividade dessas políticas de inclusão. Né? Para que, então, né, aquele desequilíbrio ali seja um pouco melhorado, né? Pelo menos que a gente deixe de perder. Né? Se no Estado liberal capitalista as possibilidades de equilíbrio aqui já são limitadas, né? Pelo menos que a gente deixe de perder esse desperdício aqui de forças inclusivas e redistributivas. Então, é basicamente isso. Eu fico à disposição aqui no debate para esclarecer o que não tiver ficado
claro, pendente ou lacunar, e fico aí à disposição também para a gente pensar futuras parcerias nessa linha. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela apresentação, extremamente interessante. Eu acho que traz uma problemática fundamental para a gente pensar a avaliação de política pública que a gente faz aqui na Codeplan e expandir um pouco o nosso leque, inclusive metodológico de atuação. Você lembrou bem, não é? A gente já teve conversas antes com o Roberto Torres, não era? De tentar trazer um pouco dessa abordagem, não é, dos burocratas de rua e da interpretação da margem, não é, de discricionariedade que eles têm para a implementação de políticas e para a interpretação dos protocolos, né, estipulados pelos programas de políticas públicas. Só que, obviamente, como você disse, é uma abordagem metodológica que exige um tempo maior, uma disponibilidade de tempo maior, uma inserção maior no campo. É algo que a gente pode, de fato, considerar e tentar retomar, mas não tende a ser exatamente o que a gente faz aqui. Mas eu acho que seria um esforço que valeria a pena tentar levar em consideração nas nossas análises. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou abrir primeiro para o público, não é, para seus comentários e o que quer que queiram dizer. Começamos pelo Alexandre, que invariavelmente é o primeiro a se candidatar. Já é uma marca da casa. E é muito bem-vinda, viu, Alexandre? E aí depois a gente pode colher, né, mais umas 2 ou 3 perguntas e depois voltamos para cá. Então, por favor, Alexandre, fica à vontade. Poxa, gostei muito, achei muito legal. Você me surpreendeu, porque eu estava pensando que você ia por uma outra linha, mas foi ótimo, assim, porque você trouxe coisas muito interessantes. Na minha linha de raciocínio, de coisas que eu penso quando eu fico trabalhando em políticas públicas, é exatamente como uma determinada política acaba nas mãos até de maiores beneficiários. Por exemplo, assim, Chico de Oliveira, lá nos anos 80, quando ele foi ver os incentivos fiscais no Nordeste, ele via que os incentivos fiscais acabavam na mão dos usineiros ou nos bancos do Sul. Ou seja, em vez de você chegar no seu público, você acabava concentrando renda. Algumas experiências que eu tive também de implementação de políticas no Estado brasileiro, eu via que o problema não é tanto o funcionário, não é tanto essa questão do burocrata de balcão, de rua, mas é que as estruturas acabam sempre favorecendo as estruturas já estabelecidas. Ou seja, você faz uma política de audiovisual da Ancine e da EBC para favorecer a desconcentração do audiovisual brasileiro e ela acaba, por mecanismos, acabam na mão de fornecedores que já são as famílias Barreto, os grandes concentradores. Então, eu não vejo que talvez seja uma decisão apenas do burocrata de rua, mas que o próprio sistema vai fazendo com que, se você vai construir máquinas, equipamentos, ou vai instalar Nordeste, por exemplo, a construção dos açudes, acabam, não sei porquê, na terra dos grandes fazendeiros. Quando você está comprando aço e cimento para casas populares, você acaba comprando em fornecedores locais, regionais, que já são grandes. Então, parece que a política ela é distorcida já para beneficiar quem... Exatamente. Então, assim, isso na saúde também. Parece que a política vai mais para você botar dinheiro na mão dos fornecedores de grandes equipamentos do que uma decisão do burocrata de rua, entendeu? Então, queria ver como é que fica essa questão entre o macro e o pequeno, entendeu? Mais alguma pergunta? Clarice, Ana. Aí a gente vai encerrar, eu vou me inscrever nessa lista. E depois a gente passa a palavra de volta, tá? Boa tarde, Clarice, aqui da Codeplan. Na verdade, a minha dúvida é em relação a soluções. Né? Porque, assim... já vi algumas situações, a questão de educação, por exemplo, professora de primeiro de ensino fundamental falando que
eu não passo dever de casa, se eu passo dever de casa, a mãe fala que é muito difícil, o filho não faz porque é muito difícil, então eu acabo não passando e aí acaba não ensinando, enfim. Né? Quer dizer, a partir desse diagnóstico, quais seriam... o que você vislumbra de solução ou quais seriam os caminhos, né, para esse tipo de problema? Oi, Ana Maria Nogales, Codeplan. Primeiro, parabenizar, né, pela pesquisa e realmente muito interessante. Eu acho que a gente, lá no UNB, a gente vem discutindo essa questão, né, da questão mais micro, como você coloca, das relações, né, a implementação lá, né, no território mesmo, como é que ele se dá. Eu queria comentar, né, parte da minha equipe está aqui, a gente deve estar planejando fazer uma pesquisa sobre a implementação, quer dizer, como é que funcionam as redes de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Distrito Federal, e justamente, né, levantar como que lá na ponta esses equipamentos funcionam e como é que a rede, né, ela atua no território. Quer dizer, você tem as políticas que são setoriais e que têm como pressuposto a sua integração no território e, na verdade, né, cada um fica no seu quadrado. Eu acho que é um pouco isso, né, que você está trazendo, não somente o atendimento ao público, mas, por exemplo, esse é da área da saúde, eu não trato. Isso, então, você vai para o outro canto. Ou não é a minha sessão. Então, passa para o outro. E nós tivemos um depoimento aqui muito interessante dos técnicos de informática, né, da informação da Cedesmid, que eles falaram, a gente está tentando implementar um sistema para não sobrevitimar, né, a pessoa já em situação de vulnerabilidade, porque ele tem que contar a história dele para um agente que não resolve o problema, aí encaminha ele para o outro, que não vai resolver o problema, aí encaminha para o outro. E aí, então, ele vai passando pelo sistema, o sistema conhece o problema, porque ele já foi entrevistado, e o sistema, finalmente, não dá a solução. Então, eu acho que você está trazendo aqui elementos que podem ser, né, para a gente, né, aprendidos por nós também nessa leitura da ação no território. Você tinha uma pergunta, Larissa? É uma pergunta bem generalista, na realidade, mas para fim de curiosidade. Dado o caráter multidimensional das desigualdades, como que é feito esse mapeamento dos efeitos perversos assim, a partir do objetivo principal da execução da política, como é feito esse mapeamento? Com base no arcabouço teórico? Ou, enfim. Mais alguma pergunta, por enquanto? Então, eu vou acrescentar... Posso? Ou você quer responder isso primeiro? Dois pontos, né? Um é sobre... se vocês, quando estão escolhendo os casos que vocês vão trabalhar, vocês levam em consideração o potencial grau de discricionariedade que o programa oferece para o implementador na ponta, né? E aí a rigidez ou não dos protocolos, como é que ele presta contas depois do atendimento que é feito. Então, como é que o desenho da política pública pode, de alguma maneira, minimizar o leque de escolha, não é, que o implementador faz. O segundo ponto tem a ver com a pesquisa específica, não é, de vocês, que em São Paulo, super interessante sobre agentes de saúde, que é algo que a gente está estudando aqui também na Codeplan, que é um programa que tem um efeito muito grande na percepção do usuário do sistema de saúde sobre o próprio sistema de saúde, então melhora muito a perspectiva sobre o funcionamento do sistema, aqueles que são atendidos. Então, acho que isso torna o caso ainda mais relevante, de uma certa forma, porque facilita no acesso ao sistema, que é uma grande barreira para quem depende do SUS, é justamente o acesso. E aí os agentes comunitários facilitam em muito esse acesso.
O ponto que eu queria fazer é sobre as pessoas. Eu esqueci as suas duas categorias agora, são os simpáticos e os não simpáticos, né? Os aderentes e os não aderentes. O que aqui tem, na verdade, uma lição importante, né? Que eu sempre levo para mim, quando eu vou ser atendido, que é tratar bem quem está me atendendo. Porque isso faz toda a diferença, esse grau de idiosincrasia que essa literatura aponta é super importante para a gente pensar nossas ações do dia a dia, inclusive para obter os resultados que a gente quer das nossas interfaces com o Estado. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: você argumenta, aprofunda desigualdades, não é isso? Porque um grupo, dentro desse grupo que já é excluído, né, que já tem acesso limitado, tem ainda menos acesso. É isso, né? Agora, você chegou a dizer que eles eram potencialmente os mais vulneráveis. Isso não está claro para mim, porque dentro de uma mesma comunidade, né, supondo que vocês estão comparando dentro de uma mesma comunidade, famílias dentro de uma mesma, domicílios dentro de uma mesma comunidade, eu estou achando que essa afirmação de que eles são os mais vulneráveis precisa ser melhor justificada ou melhor argumentada de alguma maneira, porque do que foi apresentado eu não consegui ver. E eu não sei se ela é tão necessária, porque, na verdade, os grupos que você está olhando lá são todos vulneráveis, né, naquelas comunidades mais pobres. Então, uns se tornam ainda mais excluídos por conta de uma dinâmica que é criada da interação entre beneficiário e prestador de serviço público. Tá? Então, eu só queria saber, inclusive, se você tem alguma informação adicional, que talvez não tenha aparecido, que te permitisse fazer essa afirmação ou que a gente entendesse melhor. Por que eles são mais vulneráveis ainda? Tá bom? Então, eu vou passar de volta para o Roberto, e aí a gente, se tiver tempo depois, porque a gente já tem que terminar daqui a pouco, fazemos mais uma rodada, se for o caso. Mas fica à vontade, use o tempo que você precisar, tá, Roberto? Excelente, eu agradeço muito aí, porque todas as perguntas eu acho que foram muito interessantes aqui para, né, refletir na continuidade do processo. Então, a questão do Alexandre, eu queria responder em dois caminhos diferentes. O primeiro é uma certa defesa da importância do micro, né, porque ele é micro no sentido de que é uma unidade de análise reduzida ao nível da ação e da interação, né? Mas ele é extremamente frequente, né, e prevalente. A gente chegou a fazer uma estimativa, ela é muito grosseira, por isso que a gente não usa aqui na apresentação, mas a gente tem, por ano, era algo como... nem estou lembrando direito do número, mas era algo como assim, 80 milhões de atendimentos. Né? Então, pensa, assim, então é um micro muito grande. É um micro maior do que muita coisa chamada de macro, por aí. Né? Então, tem um pouco esse lado. Mas eu acho que a melhor resposta para a sua pergunta é o seguinte: a gente está preocupado com essa integração, né, micro, meso e macro, né? E a gente acredita que ela vai se dar na hora em que a gente combinar esse tipo de abordagem com aquelas abordagens ali do top-down. Então, a gente está começando a fazer leituras, né, do processo de implementação, né, dessas políticas, que levam em consideração o desenho e a estratégia de operacionalização no nível organizacional. Né? Então, quais são os atores que estão participando, né, dessa operação? Né? Quais são as organizações? Existem mecanismos de coordenação entre elas? Quais são os recursos que essas organizações são capazes de mobilizar? Aí, esse tipo de raciocínio leva a gente a poder comparar esses arranjos de implementação. Então, a depender de quais organizações estão presentes, né, no esforço de implementação, a gente vai conseguir alcançar mais ou menos esse público-alvo difícil, né? Esse mais necessitado, que normalmente é um grande desafio das políticas públicas. Deixa eu pensar um exemplo, está me fugindo agora um exemplo concreto. Mas, assim, um dos casos que a gente está trabalhando aí nesse livro, na área de infraestrutura, são algumas grandes obras, né? Por exemplo, Belo Monte e a Ferrovia Transnordestina. Existiram momentos, né, da implementação dessas obras em que
os órgãos públicos responsáveis, né, pelos direitos de povos tradicionais e populações indígenas não faziam parte, né, do grupo de organizações que geria a implementação. Né? E a repercussão disso era um maltrato ainda mais exacerbado desses povos no processo de construção dessas obras. Isso foi percebido, né, que são obras que demoram muitos anos, né, e os resultados negativos vão acontecendo durante, né, e o arranjo foi remodelado de forma a incorporar esses agentes e, de certa forma, possibilitar uma melhor interlocução, né, com esses públicos. Outra coisa também nesses arranjos são os instrumentos. Né? Instrumentos aqui eu estou chamando uma forma genérica de me referir à materialidade, né, da política. O arranjo, a gente se refere muito aos atores que estão se relacionando. Os instrumentos são as coisas, os objetos que organizam essas relações. Então, são sistemas, né, de gestão, são indicadores, são mapas de vulnerabilidade, por exemplo, são coisas que criam relações entre esses atores. Esses instrumentos, eles podem ser essenciais na inclusão ou na exclusão. Né? Por exemplo, um dos casos que vai ser analisado também é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que em diversas análises é tido como um caso muito bem sucedido, porque articula a agricultura familiar com as escolas e, né, o desenvolvimento local e tal. Só que na hora que chega nas comunidades indígenas é um grande problema, porque o agricultor familiar, no caso, é a comunidade indígena, e eles não conseguem adquirir um documento que é fundamental para eles participarem do programa, que é o tal da DAP, Declaração de... Não esqueci. Declaração de aptidão à produção. É o que caracterizaria eles como produtores de agricultura familiar. Né? E eles não conseguem obter esse documento. Logo, eles não conseguem fazer parte da política. Né? Aí, o que acontece no caso da alimentação escolar? O alimento vem de longe, com qualidade pior, custo mais alto, né? E ainda interfere nos processos, né, de organização dessas comunidades. Clarice, sobre as soluções, a resposta rápida é assim: a gente ainda não sabe ou não chegou lá. Né? A gente está se dando o privilégio aqui de se dedicar por algum tempo no aprofundamento do problema. Porque soluções rápidas e fáceis já são... Não, fáceis, nada é fácil. Mas, assim, soluções facilmente propostas já estão aí, que é treinamento, um recrutamento melhor. E, por exemplo, a gente tem um estudo aqui nesse boletim que mostra que, trabalhando com um grupo de assistentes sociais que atuam nos CRAs e um grupo de tratamento e de controle, o grupo de tratamento foi submetido a uma capacitação, né? E o grupo de controle não. E aí, na hora que a gente vai analisar as representações que esses trabalhadores, né, da assistência social fazem sobre usuários do serviço, não faz diferença. Né? O que é, assim, muito decepcionante, mas, ao mesmo tempo, também óbvio, porque, assim, desde quando a gente devia achar que uma capacitação de uma semana, de um mês, de um ano, vai mudar estruturas de pensamento arraigadas, né? Como, por exemplo, preconceito, né, racial, em relação a discriminação em relação a classes sociais. Né? Então, a minha resposta para você é péssima. Assim, então, assim, a gente pretende... Então, eu acho que aí as melhores respostas teóricas, elas viriam no sentido dessa remodelagem dos arranjos. Né? De introduzir um novo ator, de mudar os instrumentos, usar os instrumentos para de certa forma, bloquear a influência, né, de valores ou preconcepções no uso da discricionariedade. Mas, assim, a verdade é que a gente ainda não está muito bem em termos de solução para esses problemas, não. Aí, o caso que a Ana Maria traz é muito interessante e, de certa forma, esse estudo que a gente pretende fazer sobre a saúde mental e a política
de atenção a usuários problemáticos de substâncias psicoativas, né, vai numa linha muito parecida, porque a gente está querendo também empregar um pouco da metodologia de análise de redes, né, porque algumas políticas, como o seu exemplo e como esse caso, elas já são desenhadas, né, formalmente para funcionar como redes, né? Só que nem sempre, ou raramente, essas redes elas vão se efetivar no território tal como previsto. Por quê? Porque nem todos os serviços vão estar disponíveis, né, aqueles que deveriam compor a rede. Por exemplo, a rede de atenção psicossocial deveria ter um CAPS, deveria ter uma unidade de acolhimento, uma equipe de consultório na rua, ou seja, uma sofisticação que é parte de um desenho muito bom, mas que muitas vezes governos municipais ou estaduais não conseguem sustentar, né? E algumas vezes requer também serviços prestados por atores da sociedade civil, né? Então importa para a gente saber assim, até que ponto essas configurações efetivas, né, nos ajudam a compreender o desempenho da política, né? Como que esses relacionamentos condicionam um determinado padrão de implementação, né? E outro também comentário que você traz no caso da, né, que a desarticulação dessas redes na prática, ela introduz danos muito sérios, né? No caso, por exemplo, de vítimas de violência, né, a desarticulação dos órgãos faz com que, muitas vezes, as pessoas vítimas de violência tenham que reviver essa violência dezenas de vezes, né, para o judiciário, para os diferentes serviços do executivo, para a polícia, né, e o dano psicológico, né, e o efeito simbólico que isso tem, né, assim, essa pessoa passa a se perceber como alguém que é constantemente reconhecida pelo Estado, como sendo definida por aquela situação de violência, né, que para ela é tão, né, traumática. Então, aí voltando no caso da Clarice, assim, por enquanto a gente está, enquanto for possível, né, porque alguma hora vão puxar a nossa orelha lá para, assim, vocês têm que ser mais propositivos. Então, enquanto for possível, a gente está querendo assim mapear e compreender esses danos, né, até para poder fortalecer o argumento da necessidade da mudança, né? Se a gente conseguir demonstrar, né, os estragos, né, que esses processos fazem, né, a nossa crença é que isso vai reforçar o ímpeto, né, do ajuste, né, da reforma. Aí a questão da Larissa sobre os efeitos perversos, né? Então, a gente está partindo aqui, né, eu acho que faltou dizer, né? Não, deixa eu só adicionar mais uma coisa, porque assim, pessoalmente, né, o meu trabalho nessa linha de implementação, né, igual eu coloquei aqui, implementação é transformação, né? Transformação pode ser transformação positiva, né, pode ser inovação, né? Então, boa parte do meu trabalho até aqui se dedicou a isso, a entender, né, os efeitos positivos do uso da discricionariedade, o que eu acho que é uma linha muito interessante, né? Mas eu comecei a pensar que também a gente tem que compreender o lado obscuro do problema até para ter uma compreensão mais completa. Então, a gente está partindo, né, desse referencial, né, de uma compreensão multidimensional da desigualdade. Só que aí o interessante, e é isso que abre para nós uma chave para pensar os efeitos perversos, é que raramente as políticas públicas conseguem se organizar, né, em torno, ou reconhecendo ou levando em consideração essa multidimensionalidade. O que prevalece são esforços setoriais que acabam priorizando um ou outro elemento, né, dessa matriz de exclusão, né? E aí um caminho assim analítico é pensar como é que os outros elementos, né, de exclusão ficam a partir de uma intervenção que é focada em um. Então, assim, para dar um exemplo mais concreto, se o programa foca na desigualdade de renda, vamos supor, o Bolsa Família, né, ele quer fazer uma inclusão econômica, né, garantir um poder de consumo mínimo, né, e aí a gente se pergunta, não, mas qual a repercussão que isso tem, né, nos outros traços que caracterizam a nossa desigualdade, raça, gênero, né, regional, né, enfim. Então,
para pensar esses efeitos perversos, a questão da multidimensionalidade acaba virando um recurso analítico aqui para a gente, né? E isso chama atenção também para a questão da intersetorialidade nos desenhos de pesquisa, porque essa multidimensionalidade só poderia ser tratada por meio de arranjos intersetoriais, né? Então, a deficiência da intersetorialidade normalmente vai revelar esse tipo de problema que vem, né, A CEPAL está trabalhando com uma ideia muito interessante, que é a matriz da exclusão social na América Latina, onde eles vão mostrar isso, como que renda, raça, gênero, ciclo de vida, né, momentos do ciclo de vida, origem regional, territorial, se entrelaçam, né, e se reforçam mutuamente, dando reforço a esse padrão de persistência da desigualdade na região. O que torna a exigência sobre as políticas públicas muito maior, porque não basta só atacar o componente da renda ou só o componente de gênero, porque ele está entrelaçado com os demais. A coisa dos estudos, da escolha dos casos, Lúcia, a gente iniciou, então, com um foco nas políticas sociais. Então, aí a gente mirou educação, saúde e assistência. Nessa área, a discricionariedade abunda, independente de esforços da gestão para fazer o contrário. Inclusive, a discricionariedade é algo misterioso, porque quanto mais se tenta o contrário, mais ela pode aumentar. Porque quanto mais instrumentos de controle, normas, normatizações, protocolos vão existindo, mais complexas se tornam as decisões locais e novamente, aumenta, né, diante de uma situação de escassez. Porque assim, as normas se tornam mais exigentes, mas a situação de escassez lá na ponta não muda. Então, o agente continua tendo que escolher o que ele vai fazer, né? Só que agora ele tem múltiplos elementos para justificar o que ele vai fazer. Eu estou fazendo isso porque é o que eu tenho que botar lá no sistema de desempenho, de avaliação de desempenho, né? Então, a discricionariedade é essa coisa aí misteriosa. Aí eu acho que a questão dos efeitos positivos e os perversos, Lúcio, é um pouco a mesma coisa que eu coloquei ali para a Clarice. Eu acho que assim, a gente tem que deixar claro o tempo todo que os efeitos que a gente está procurando focalizar e discutir, eles não anulam, né, os efeitos positivos que essas políticas provocam, né? Eles tendem a ser simultâneos, né, a eles, né? Então, o que a gente está fazendo é colocar uma lupa nesses efeitos perversos, porque a gente reconhece que os efeitos positivos, em alguns casos, né, se a gente for lembrar Bolsa Família ou agentes comunitários, né, isso já vem sendo chamado a atenção. Mas eu acho que a gente tem que melhorar um pouco a nossa forma de apresentar. E aí, aquela questão realmente ali sobre resistentes e os mais vulneráveis, de fato, é um ponto que a gente está escorregando aí mesmo. Porque uma opção que a gente teria, né, e há essa possibilidade, é de incorporar, né, nessas pesquisas os dados sobre essa população de usuários, né, e tentar construir, né, acoplar a classificação que os agentes fazem dos usuários com as condições sociodemográficas desses usuários. Eu acho que é um caminho do domicílio. Então, eu acho que é um caminho muito interessante e vai fortalecer. Por enquanto, né, a gente ainda está refém, né, de uma fonte de dados que é restrita às percepções e representações que os profissionais, os trabalhadores, constroem. O que não é pouco, na nossa opinião, porque, mesmo se isso não bater, na linha do que você mesmo colocou, mesmo se isso não bater com as condições sociodemográficas né, da população de usuários, isso significa que eles estão operando, né, categorias de desagregação e discriminação do público atendido, o que, por si só, né, já vai estar operando, né, algum processo ali de reprodução de desigualdades. Aí, eu estou demorando demais, né? Tinha só mais uma coisa que é muito importante, que, assim, essa linha, né, a gente, de forma alguma, quer trabalhar a ideia de uma culpabilização do funcionário lá da ponta. Eu entendo que isso é muito importante e eu entendo que a forma que, às vezes, é colocada dá essa impressão.
né? Mas eu não estou fazendo aqui só uma saída improvisada. Quando a gente olha com mais vagar, né, nos referenciais e na discussão que é feita, pouco importa, de fato, assim, se é, né, o João ou a Maria, esse funcionário. Porque a gente está situando ele dentro de um contexto, né, organizacional e cultural, né, aonde ele acaba sendo, né, moldado ou direcionado a atuar daquela forma, né? Então, assim, a gente reconhece que há um problema, sim, na linha de frente, mas ele não é um problema, não é um problema de pessoas que precisam ser removidas ou reformadas, né? É um problema do ambiente organizacional, institucional e cultural, né? Gente, dado o avançado da hora, eu acho que a gente precisa... Não, mas foi super bom. A não ser que alguém tenha muito querer fazer uma pergunta agora, se não for o caso... Poxa, Ana, não, estou brincando. Você não, Alexandre. Brincadeira. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode colocar. Fred, vai lá. É só coisa de fulanizar, porque casa muito com o que a Clarissa trouxe, da resposta pronta da gestão, né, e como que resolve o problema. E aí, retomando a pesquisa que a gente fez, eu, Márcia, Lídia, sobre os conselhos tutelares, que foi aquela agenda que a gente começou lá atrás sobre burocratas de rua. E a grande questão é essa, assim, a gestão, quando você traz o problema e tenta tipificar ou tenta levantar categorias do campo, ela o tempo todo tenta fulanizar a questão. Então, esse é um grande dilema que a gente encontrou aqui quando tentou trazer também categorias para a gestão, e a gestão, de alguma forma, acabou procurando fulanizar, porque também ela se desatribui, né, sai do contexto e passa a ser do sujeito. É mais simples, né, de resolver. Desculpa. Não, Fred, foi ótimo. Mas eu também vou falar uma coisa agora, muito rapidamente. Não, é porque assim, você tem que olhar para isso também como estratégias de sobrevivência do aplicador da política pública num ambiente de escassez e de insegurança, até os exemplos que você deu, né? Pô, o cachorro em cima, o cara vai me xingar e tal, está se protegendo. Então, assim, você não vai falar mais nada agora. Estou brincando, Alberto. Eu já passo. Da SEB que foi recebido a tiros, não sei se vocês viram, né? Só para... Claro. Então, assim, eu acho que também uma outra dinâmica um outro ângulo para essa tua pesquisa, e só demonstra a riqueza dessa agenda, é pegar essas estratégias, categorizar essas próprias estratégias, não é, do servidor, né, para se proteger e se defender. Claro, Ana, que pode, não é, dentro de um cenário, não é, de poucos recursos, pouco apoio da autogestão. Então, aí é muito mais o estudo clássico de implementação de política pública, que a gente olha pelas deficiências institucionais, da perspectiva do agente, né, do agente público na ponta, né? Isso a gente já tem uma literatura grande também sobre essa pegada, mas eu acho que você pode, talvez, incorporar algo dela na sua discussão para não imputar essa culpabilidade ao agente, né, público. Ana? Só queria dar uma informação que no sistema de desenvolvimento social aqui da SEDESMID, eles mostraram que são 300 mil ações mês. Você falou o número, né? O micro, não é tão micro assim, é só reforçar isso. Que a gente poderia também pensar num trabalho, né, de verificar, aí buscar, né, quantificar um pouco isso que você está achando. Bom, muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, Roberto. Sua palestra foi muito, muito interessante. Você vê o entusiasmo da plateia, as perguntas que foram colocadas. Eles estão super entusiasmados agora, tá? Uma alegria mesmo tê-lo aqui. Estamos à disposição para a gente tentar continuar a tocar essa conversa.
e pensar, não parcerias no sentido de olhar para os casos do Distrito Federal, né? A gente, afinal, é a cidade que a gente mora e seria muito interessante também para o lado do GDF trazer, o apoio de uma instituição como o IPEA para pensar uma agenda de pesquisa local. Então já fica colocado aí o convite, reforçado o convite que já tinha sido feito anteriormente. Obrigado e até a próxima.